Êxodo, capítulo 1. Os descendentes de Jacó no Egito. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa: Ruben, Simeão, Levi e Judá. Issacar, Zebulon e Benjamim. Dan, Naphtali, Gade e Asser. Todas as almas, pois, que descenderam de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos, e peleje contra nós, e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramessés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim, lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os serviam com dureza. As parteiras poupam a vida aos recém-nascidos. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, nas quais o nome de uma era Sifrá, e o nome da outra Puá. E disse: Quando ajuntardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o. Mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: Por que fizestes isto, que guardastes os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito, e aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Êxodo, capítulo 2. O nascimento de Moisés. E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e o betumou com betume e pês. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Irei eu a chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou. E chamou o seu nome Moisés, e disse: Porque das águas o tenho tirado. Moisés mata um egípcio e foge para Midian. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu de seus irmãos. E olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e escondeu-o na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendiam, e disse ao injusto: Por que feres o teu próximo? O qual disse: Quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: Certamente esse negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água.
e encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e lançaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as, e abeberou-lhes o rebanho. E vindo elas a Reuel, seu pai, ele disse: Por que tornastes hoje tão depressa? E elas disseram: Um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores, e também nos tirou água em abundância, e abeberou o rebanho. E disse às suas filhas: E onde está ele? Por que deixastes o homem? Chamai-o, para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem. E ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual teve um filho, e ele chamou o seu nome Gerson, porque disse: Peregrino fui em terra estranha. A morte do rei do Egito. E aconteceu depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu-os Deus. Êxodo, capítulo 3. Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá. Tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do eteu, e do amorreu, e do ferezeu, e do eveu, e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: Certamente eu serei contigo. E isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Vai, e ajunta os anciãos de Israel, e dize-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu, dizendo: Certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto, eu disse: Far-vos-ei subir da aflição do Egito à terra do Cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Ferezeu, e do Eveu, e do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás tu e os anciãos de Israel ao rei do Egito, e dir-lhe-eis: O Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor, nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará ir.
E eu darei graça a esse povo aos olhos dos egípcios. E acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda vasos de prata e vasos de ouro e vestes, os quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis ao Egito. Êxodo, capítulo 4. Deus concede poderes a Moisés. Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: O Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: Que é isso na tua mão? E ele disse: Uma vara. E ele disse: Lança-a na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: Mete agora a mão no peito. E tirando-a, eis que sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: Torna a meter a mão no peito. E tornou a meter a mão no peito. Depois, tirou-a do peito, e eis que se tornara como a sua outra carne. E acontecerá que, se eles te não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a estes 2 sinais, nem ouçam a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. E as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse: Ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu hás de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás, e porás as palavras na sua boca. E eu serei com a tua boca, e com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo. E acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Moisés volta para o Egito. Então foi-se Moisés, e voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe: Eu irei agora, e tornarei a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: Vai em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos, e os levou sobre um jumento, e tornou à terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. E disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu endurecerei o seu coração, para que não deixe ir o povo. Então dirás a Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te tenho dito: Deixa ir o meu filho para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho e o lançou a seus pés e disse: Certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse: Esposo sanguinário por causa da circuncisão. Disse também o Senhor a Arão: Vai ao encontro de Moisés ao deserto. E ele foi, encontrou-o no monte de Deus e o beijou. E anunciou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor que o enviara e todos os sinais que lhe mandara. Então foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu. E ouviram que o Senhor visitava aos filhos de Israel e que via a sua aflição. E inclinaram-se e adoraram.